O programa de hoje está recheado com profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro, da área do paisagismo. Pois é, Fabíola, que é de Ribeirão Preto e é paisagista, vai falar e dar dicas sobre fontes, o uso delas e como adequá-las nos espaços. Depois temos dicas também sobre como cuidar dessas fontes, porque as pessoas às vezes ficam super preocupadas. Aí eu vou pôr uma fonte vaso, como é que eu faço para cuidar? Então o Lucas, da Cauá Lagos, vai contar para todos nós como a gente pode, nos mínimos detalhes, deixar essa fonte sempre com água límpida. E para fechar, a gente vai conversar com o Sandro, que é um grande paisagista renomado no Brasil inteiro. Casa Cor do Rio, enfim, tem projetos com grandes nomes, mas ele veio para Maringá para poder falar com a gente também, através aqui de um trabalho lindíssimo de paisagismo, que a Organi está fomentando com paisagistas do Brasil inteiro. Eu acho que você vai ficar comigo, não vai? Espero você. Oi, para você que está chegando aí para assistir o nosso programa, que sempre tem dicas incríveis sobre design, arquitetura, paisagismo. Olha quem veio. Olá, Carmela. Tudo bom, Fabíola? Prazer enorme. Ah, mas é muito bom conhecer grande. pessoas da área. Que a Fabíola, gente, ela é de São Paulo também. Tem a empresa Ofício Verde. Em São Paulo, capital. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, olha só, a gente está trazendo o mundo para vocês aqui. Aliás, o Brasil, né, gente? E a Fabíola trabalha com projetos, tem essa empresa lindíssima que vocês vão estar conhecendo. E para o programa eu também quero que ela fale para gente o uso das fontes, Fabíola, porque não é nem questão que está em alta. Fonte sempre foi fonte, sempre teve estilos diferentes, mas hoje veio a praticidade de utilizá-las nos vasos. O que você achou dessa ideia de trabalhar com fontes em vasos? Essa ideia é maravilhosa porque é muito prática, né? Ela é fácil de usar, ela cabe em ambientes internos, ela vai super bem em ambientes externos, é uma varanda, é um jardim, é do lado da piscina, é um jardim interno. Então, Traz frescor. E não precisa de gostoso. pedreiro, de quebra-quebra. E mais isso, pela praticidade de montá-lo. É apenas um técnico que faz a instalação do sistema. Eu gostaria que você, como uma profissional da área de paisagismo, comentasse com a gente como utilizar ela da melhor forma possível. Carmela, eu acho que uma coisa super importante é a proporção. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui no Organi, são inúmeros vasos que a gente pode adaptar à fonte. Então a primeira coisa é proporção. Qual é o tamanho do meu espaço, qual é a peça que fica bem ali. Importantíssimo. Importantíssimo. O segundo ponto, quando ela está junto com um jardim, vamos integrar essa peça também ao jardim. Não simplesmente colocar e deixar, porque fica esquisito, né, Fica Fabíola? esquisito. Às vezes a gente pode fazer com mais de uma peça, né? Claro. Que sempre fica muito agradável. Eu acho que as fontes, tipo, de onde eu venho, Carmela, Ribeirão é muito seco, é muito calor. E como? Então a água, essa questão da umidade é muito importante. Para todo o ambiente. Para todo o ambiente. E outra coisa, né? A biofilia também pede isso, não só nem a questão que o material realmente ele é bastante natural, mas os passarinhos, né, vêm visitar o jardim, isso é trazer essa Sem dúvida. humanização. Sem dúvida, que é de todos os elementos, né? A gente trabalha com planta, a gente coloca pedras, a gente traz a água, a gente tem os animais, sejam os pássaros ou outros que frequentam. Na tua visão, esse é o equilíbrio perfeito de um bom paisagismo? Eu penso que sim. Trabalhar né? todos os elementos? Eu acho que sim. Eu acho que o paisagismo é trazer para próximo de nós que moramos no ambiente urbano algo natural. E a gente tem inúmeros elementos, né, que a gente encontra quando a gente sai. Então vamos trazer isso para perto. Jardins, paisagismo, as pessoas olham para a natureza, querem replicar. E às vezes a arquitetura pede um pouquinho diferente, um algo mais arrumado, um conceito mais, vamos dizer assim, o minimalismo no paisagismo existe? Existe. Né? Os conceitos todos, japonês, italiano, é o que a gente precisa entender, porque cada perfil de cliente é um. Sim, respeitar a todos. Porque tem gente que chega e fala assim,
qual é o teu estilo de trabalhar? Você tem um estilo único de trabalhar? Eu tenho o estilo de deixar o meu cliente feliz. Esse é o importante. Esse é o meu estilo. E com o limite do que é correto. Né? Eu não posso, às vezes, fazer algo que vá prejudicar a planta, que não seja adequada para o desenvolvimento daquela espécie ou de uma região. Esse é o cuidado que todo profissional tem que ter. Inclusive os arquitetos, né, Fabiola? Todos. Porque às vezes acabam errando muito em projetos, colocando uma planta linda, maravilhosa, que não vai ter nada com aquele habitat, com aquele estado. Fala, o que a Fabiola fala desses erros? Vamos falar de dores? Erros de escolhas de plantas para determinados ambientes. Carmela, eu acho que o primeiro é porte. Né? As pessoas têm que entender a limitação do espaço que existe disponível para se criar um projeto de paisagismo. A gente está aqui do lado das ravenalas. Essas plantas são exuberantes, são maravilhosas. Eu não posso colocar essa planta num lugar pequeno. Ela não é para isso, né? Então a gente está E a gente vê, né? A gente vê muito disso. Então, acho que primeiro é o porte, depois o equilíbrio, né? A volumetria, né? Eu não posso soterrar uma casa também. Por mais denso que seja o jardim, ele tem que ter uma permeabilidade, né? Um movimento que o vento, pelo menos, consiga circular por ele, né? Agora, você viu que a gente também tem a possibilidade de colocar em espaços internos a fonte de embordo, porque essa é de transbordo. Isso. Como é que é a tua visão para utilizar aquele tipo de fonte? Em que espaço? Delícia. Só para casa, só para apartamento? Você usaria também offices? Olha, offices, restaurantes, centros comerciais, shoppings. É tudo tão agradável, né? Essa aqui é mais óbvia. Sim. A outra é um pouco mais discreta. Mas, ao mesmo tempo, desperta uma curiosidade, né? Como é que é isso? Então, eu acho que elas cabem. Elas cabem por aí. Falam por si. Falam por si. Fabiola, obrigada. Prazer é nosso. Sempre é bom a gente aprender um pouquinho mais com profissionais de outras cidades, outros estados, porque assim a gente vai trocando as experiências e causando nos projetos, né, Fabiola? E eu adorei mesmo participar aqui com você. Obrigada. Até. Muitas pessoas acabam me perguntando, Carmela, fontes em jardins quando a gente utiliza dos vasos, como é que a gente dá a manutenção adequada, correta? Será que essa água vem apodrecer? Os passarinhos podem tomar água se a gente acaba colocando algum tipo de detalhe que vai deixar essa água sempre límpida? Não quero falar o quê, mas quem vai contar pra gente como fazer isso, como cuidar adequadamente, é o especialista, que é o nosso laguista, Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo certo, Carmela. E ele trabalha com fontes, com lagos, ele que faz toda a montagem das fontes, né, Lucas? A dúvida de todo mundo, como é que a gente cuida direitinho para essa água ficar límpida? Então, Transparentinha. Na maioria dos casos, a gente usa o cloro ou água sanitária, né? Coloca lá a quantidade de 100 ml no máximo na semana. Coloca aqui ou Isso, coloca na parte de cima, a água ela vai retornar ali de qualquer forma. Então, independente cloro, de você jogar embaixo, em cima... Cloro de piscina isso, e água cloro sanitária? E água sanitária. Quanto? Comum. Coloca uma tampinha de 100 ml uma vez na semana. E os passarinhos podem beber essa água depois? Os passarinhos podem beber tranquilo, porque conforme ela vai batendo também já vai diminuindo a quantidade do cloro, né? Então não chega a fazer mal para os bichos. E essa água pode ficar girando aqui dentro para o pessoal entender como é que é o funcionamento, porque aqui a gente precisa só de uma tomada. Sim, e isso. Não precisa de uma torneira, gente. É só a gente encher isso aqui de água. Explica como funciona. Então, aqui na parte de baixo, né, na parte do reservatório, vai ter a bombinha da água e por dentro do vaso vai passar um caninho de alumínio. Essa bomba vai jogar água de baixo até lá em cima. Então ela vai encher aqui, né, transborda, então reutiliza da mesma água. Às vezes forma um pequeno lodinho, porque essa daqui não tem planta. Mesmo assim, por causa de poeira, do tempo, como que a gente faz para deixar a base sempre limpinha? A melhor solução é fazer, a gente chama de TPA, né, que é a troca parcial da água. Então você retira um pouco da água, dá uma esfregada com alguma esponjinha, alguma coisa e pode retornar. Aí o próprio cloro já vai queimar tudo o restante que ficou das algas ali. Ah, o próprio cloro. E de quanto em quanto tempo eu tenho que colocar esse cloro? O cloro ele vai uma vez na semana. Aí ele vai a 100 ml, né, por semana.
coloca uma tampinha ali, não vai ter problema algum. Só exceto nos casos de quando tem planta, né? Que daí quando tem planta já muda um pouco, você não pode colocar cloro devido às plantas. Para a gente falar das plantas, temos como mostrar para vocês também. Por exemplo, essa tríade de vasos fontes que a gente tem aqui na Organi, que aí já temos todos lá um bioma. Ali plantas já vai... aquáticas, plantas com vaso e terra, porque pessoas perguntam assim, a gente pode colocar um vaso com terra dentro e ir mais a planta? Pode, elas são adequadas para esse sistema. Agora, como é que a gente faz todo o trato ali também, o cuidado? Conta tudo, não de nada. Então, a parte quando tem bastante planta, né, que ali vai criar matéria orgânica, a gente não pode usar os produtos, a gente coloca um equipamento que a gente usa em lagos ornamentais também, que é o filtro V. Esse filtro V ele vai matar grande parte das algas e vai manter a água limpa. Então o filtro V é de grande importância nesse caso com paisagismo aquático, né? Que daí não poderia... Somente o filtro V. Isso, somente o filtro V e daí dá para fazer a TPA também, que é a troca da água, né? Cada 2 meses, mais ou menos, dá para fazer a TPA. Mas tem outra questão que você colocou nesta fonte, peixinhos. Isso, coloquei peixinhos também, só Aliás, que não na fonte, tá? Vou corrigir, ele colocou na lâmina d'água. Isso, no reservatório. No reservatório, os peixinhos. Eu coloquei peixinhos ali, só que o peixe tem que tomar muito cuidado, porque daí quanto mais peixe, mais matéria orgânica a gente vai ter dentro do lago, né? Então, dependendo da quantidade, a gente precisa fazer um filtro externo ao reservatório, que daí funcionaria como um filtro de lago ornamental, mas esse em projetos mais complexos. Tá, mas aí você falou que ali você coloca um peixinho que ele come toda essa alguinha. Isso, toda ele come a alga também. Inclusive, a preocupação é da dengue. Não, no caso sem as plantas, né, o próprio cloro já não vai deixar a dengue ali se proliferar. E além disso, também tem a água em movimento. A água em movimento não vai permitir aí a proliferação do mosquito. Daí na parte quando tem o paisagismo aquático, a gente coloca os peixinhos vão comendo as larvinhas dos mosquitos, então não vai ter problema também. E o legal é que você falou que esse peixe específico, que eu quero que você diga o nome, ele tem um hábito noturno, né? Isso, é o cascudo. O cascudo, na verdade, o cascudo, ele vai ajudar a eliminar o lodo nas laterais do espelho. Então aquele verdinho ali, que ele tem atividade noturna, então de noite ele vai lá, cola a boca dele ali na parte do lodo e vai fazendo essa limpeza. Já na parte das larvas, aí seria as molinésias, que são peixes ornamentais também. Agora tem outro caso também, gente. Às vezes a briga da gente é, olha, o tamanho, tá vendo que para cada fonte existe um tamanho específico desse desenho que a água faz, né? Dá para deixar menor, maior, com mais ou menos barulho. Quando ele diminui, o que acontece? Ele fica pequenininho às vezes. Então, às vezes tende a entrar uma sujeirinha dentro da bomba. Então a gente tem que abrir a bomba e tirar essa sujeirinha. Pode ser folha, pode ser galho, mas é de maneira bem simples. A bomba ela fica aqui, você só puxa com o próprio dedo mesmo ali que ela já sai a sujeira. Ele fala simples, mas ele vai ter que mostrar. Não, porque esse negócio de faz assim, a gente gosta de ver. Tá bom? Como é que faz essa limpezinha aqui? Mostra deixa eu desligar ela aqui pra gente ter uma noção. Ó, essa é a bombinha. Então você vai virar ela aqui, ela já abre. Essa aqui é a peça que é o coração da bomba, né? Então você tira aqui, normalmente a sujeira vai grudar aqui. Pode ser um pedaço de folha, algum galho que entrou aqui nessa pecinha, e daí vai impedir que a água suba lá. Daí você pode tirar, voltar a tampinha aqui, dar esse girinho, pronto. Aí depois é só ligar novamente aqui na tomada. Aí a gente acha simples mesmo. Agora fica fácil, que a gente gosta de ver. Tá vendo? E aí assim ela fica com essa pontinha aqui. E fora isso, bonita, a gente tem um registro, né? A gente manda um registro de água também junto. Então, conforme o cliente quer a altura da água ali, ele pode adequar no registrinho. Dá pra ficar até maior se eu quiser. Dá pra ficar maior. Daí, no caso, se for maior, aí teria que mudar a bomba, a vazão da bomba de águas. Teria que ser uma bomba maior. Aí isso tudo na hora do pedido, na hora do projeto, a gente vai sendo conversado. Olha, paisagismo bonito, espaços de jardins bem elegantes, adequados. O que precisa, gente? Não adianta ter preguiça, é manutenção. Sem a manutenção, não tem beleza. Não adianta colocar e achar que por si só a fonte vai ficar beleza eterna. A gente precisa de um Lucas para cuidar de todas as fontes, tá bom? Tem que ter uma manutenção. Lucas, obrigada. Eu que agradeço aí, mais uma conversa. Sempre importante tuas dicas, viu? Obrigado. Cuide da sua fonte.
Gente, olha, eu não falei que o programa está trazendo sempre o pessoal bacana para poder falar sobre a nossa área de paisagismo, mas do Brasil, estados, onde a gente tem várias dinâmicas diferentes. E o Sandro. Oi, Carmela, tudo bem? Bem-vindo, Sandro. Bem, obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu obrigado. Muito feliz por poder conversar com você e trazer para o nosso pessoal que é amante da área de decoração, arquitetura, paisagismo. Que bom. Uma pessoa como você que está lidando com nomes de grande cunho na arquitetura, que são extremamente respeitados por tantas premiações e tudo mais. E a gente sabe que atender um mercado como esse tem que ter bastante cautela, conhecimento. E a prática eu nem vou dizer, porque o Sandro tem quanto tempo de trabalho, Sandro? Agora, ano que vem, são 30 anos completos. Pouco chão, deve ser o que você tem de idade, até um pouco menos, Carmela. Bom, ele fez um elogio agora que eu achei ótimo. Tudo bem, vou deixar esse elogio guardado no coração. Que bom. Você veio para Maringá, para esse momento tão importante do paisagismo, que é um fomento para o Brasil. Agora eu quero saber do Sandro. Quantos projetos por mês? Carmela, dá uma variada, a gente entra 20 e 40 projetos mês. Aí você fala da holding. Para cuidar, a gente sabe, cuidar de um projeto não é brincadeira, imagina de 30, 40. Como funciona essa logística? A gente tem uma estrutura bem legal de escritório, a gente tem uma equipe à venda, pós-venda, arquitetura. A criação é por minha conta, eu não abro mão disso. Que legal. Tudo passa pelo seu crivo. Tudo passa pelo meu crivo, tudo. Eu tenho que dar ok em tudo, eu tenho que participar. Na verdade, eu crio e passo minha equipe de arquitetura para desenvolver e acompanhar a supervisão. A gente tem uma estrutura bem legal no Rio, São Paulo e Miami, que a gente tem uma equipe de supervisão. E tem que ter, porque a coisa tem que andar, porque tem toda uma grande logística, porque é como a arquitetura, o paisagismo é a mesma coisa, tem começo, meio e fim, chegada de material e tudo mais, mas vamos falar da tua criação. Vamos falar. Como é que o Sandro hoje pensa a criação do paisagismo? O que o paisagismo se tornou nesse momento que a gente vive aqui no Brasil? E no mundo, né? Uma vez até na Orgânia eu tive uma frase que eu acho que pegou, né? Que hoje o jardim, as plantas fazem parte da família. São pets. Na verdade, eu acho até que tão quanto pet, tão importância, ele é dinâmico, ele é legal, ele abraça a família. Aí a pessoa, o ser humano hoje na pandemia, ele viu a necessidade de cuidar da casa. E a gente, como paisagista, que eu costumo falar que qual é o papel de um paisagista? Você organizar a natureza num espaço particular. Já falava o mestre Burle Marx, né, alguma coisa assim parecida, e eu concordo totalmente com ele. E eu acho que teve um boom pro lado verde, pro lado de casa, pro lado do Porto Seguro. A volta à natureza. A volta à natureza. Necessário para a gente poder se sentir bem física, mentalmente, psicologicamente. Carmela, não só aquilo da natureza, mas assim, antigamente o que era a natureza? Era você capturava o monóxido de carbono, liberava oxigênio e você se alimentava? Não, é integrante da família. Importante, essa parte de gestão ambiental que as pessoas precisam entender cada vez mais, não há dúvida. Mas vamos voltar também à questão do paisagismo vertical, que você falou que está também com inúmeros projetos, enfim. Muita coisa. Fala um pouco dessa questão. Muitas pessoas têm dores sobre isso, porque acontece e às vezes não trabalham com profissionais adequados para fazê-lo. E aí tem dores. Eu quero que você dê suas dicas a esse pessoal que sofre por falta de conhecimento, de trazer o profissional correto para fazer essa parede verde. Primeiro, parabéns pela sua abordagem, foi fantástica. Você falou tudo, profissional correto. Né? Eu não estou aqui julgando que A ou B é melhor ou pior, não. Mas assim, se você usa a técnica certa, as escolhas certas das vegetações, é o casamento perfeito. E quando a gente fala desse certo, é de estado, ambiente, iluminação. Sim. Filtra mais pra gente. Então, é de estado, cada um tem uma característica ambiental, de iluminação, de sistema radicular, de alimentação. É um mix, é tudo complexo. Né? Você depende de vários fatores, por isso que o ideal é você ter o profissional certo.
Pois é. A gente não tem um médico certo para cada situação? É verdade. E a técnica certa também, né? Como é que na nossa área, gente, eu falo muito hoje para arquitetos e designers, gente, se cada um trabalhar a sua área com o seu projeto complementar, os projetos vão ter menos gargalos e menos problemas. Sim, verdade. Né? Mas, enfim, voltando a falar dos teus trabalhos. Vamos lá. Qual é a tua dica para o pessoal que está assistindo em relação à visão do que realmente colocar hoje nos espaços verdes, o que você... Eu quero... O que o Sandro faz, a alma do Sandro contando agora pra gente. Na verdade, o meu primeiro passo, Carmela, eu procuro ter uma conversa com o meu cliente, ou com o futuro cliente, para entender a necessidade dele. Então, a partir daí, eu até faço uma brincadeira. Eu pergunto para ele assim, se hoje você tivesse que fugir, sair correndo para algum lugar, você sairia para onde? Para a praia ou para o campo? Adorei. Daí eu consigo entender que a necessidade dele, com a técnica do bom profissional, se transforma no projeto perfeito. Quando a gente fala de vasos hoje para as áreas que sejam internas ou externas, você costuma mais pôr que tipo de estilo, conceito, volumetria? Eu amo vasos muito grandes. Nem todo lugar é possível. Isso que eu ia te falar, depende muito da necessidade e o que o local absorve. E o que o local absorve, né? Mas depende. Depende do cliente, depende da situação, depende do ambiente, depende de vários fatores, mas eu só não abro mão que seja orgânico. É fantástico. Também não, porque são verdadeiras joias. São obras de arte. São obras de arte. É verdade. E obra de arte tem o seu valor e tem a experiência para quando você depara com ele, você realmente suspira. Eu acho que os lugares e espaços da gente tem que tirar suspiro pra gente. É verdade. Em primeiro lugar. Feliz é aquele que entende que ele consegue enxergar uma bela obra de arte. Esse é um ser humano bem mais evoluído, bem legal. Quando a gente fala de humanização nos espaços, como é que você trabalha isso para os projetos? O que você costuma ponderar nessa questão de vamos humanizar mais aqui? Você humaniza com o quê? Cores? Como é que é esse trabalho teu? Assim, eu sou um cara mais monocromático. Eu gosto mais de tons de verde. Mas foi como eu abordei antes, eu vejo a necessidade do cliente. E assim, cada um tem uma necessidade, cada um tem um gosto. Se você me der carta branca, assim, Sandro, faz lá, para eu fazer, se não precisar ter muito essa relação entre mim e o cliente, eu vou jogar tons de verde, volumetria diferente, gosto de cachepôs maiores, adoro. Agora, mas tem muito gosto, porque na verdade a casa, o lar é do cliente, o habitat é do cliente. Aí ele te contrata, lógico, quando ele te contrata, ele sabe que você tem um estilo. Legal, ele vai através do teu estilo, mas o gosto é do cliente. O sonho é do cliente, a casa é do cliente. Cristalizar para ele. É isso aí. E a gente adequa e tenta fazer o projeto tecnicamente mais perfeito possível para o cliente com a minha assinatura. Você já deve ter ouvido muito essa questão. Sandro, eu quero um paisagismo, quero um jardim lindo, mas eu não gosto de cuidar de planta. Muito. E aí? E aí, eu não falo pro cliente botar coisa artificial porque eu não sou a favor. Aí eu peço para ele fazer assim, bota só um cachepô do orgânico que já vai ficar super bonito. Já vai ficar chique. Não, brincadeira, mas existem algumas espécies. As plantas, né? Existem algumas espécies de planta que têm necessidades menores umas das outras, né? Você pode usar uma suculenta, você pode usar até mesmo você botar qualquer coisa da família da Sansevieria. Ela tem menos, é uma planta que parece que foi feita para não morrer, né? Você fica lá meses, às vezes, sem regar, botou uma gota d'água, ela explode. Isso é um exemplo rápido, é uma coisa lúdica, até para vocês entenderem um pouco, mas existem várias opções para quem não gosta de... Apesar que, Camila, eu vou te falar uma coisa, isso está bem pouco, né? Hoje em dia, isso quase não existe mais. Hoje em dia tem uma necessidade absurda das pessoas cuidarem. Foi o que eu te falei, virou integrante da família. Sandro, para a gente estar finalizando, que eu adoraria conversar muito mais, que a curiosidade a gente tem de monte, mas vamos bater muito papo. É super legal. Obrigado pelo convite. É o seguinte,
Brasil, em termos de paisagismo e outros países, você atende Miami, enfim, deve atender vários clientes estrangeiros, pois você está na metrópole. Está muito diferente? Estamos bastante capacitados? Não, capacitados sim, mas engateando ainda nessa visão de paisagismo. Aí quando você chega na Europa, quando você chega em Miami, o investimento é muito maior, né, nessa parte do landscape. Cultura, né? É cultural. Mas hoje, com essas grandes construções, esses grandes condomínios, essas grandes mostras, lojas como a que nós estamos hoje aqui da Organi, elas mostram para o brasileiro que pode, entendeu? E está acontecendo, está engateando, mas está começando a chegar a uma criança e daqui a pouco vai chegar a um adolescente e vai maturar. Eu acho que a gente está numa crescente absurda, a pandemia mostrou isso. Mostrou que nossa casa é o nosso porto seguro, mas a gente chega lá. Trazer realmente essa natureza que a gente precisa, que todos estão vivendo entre quatro paredes muito branquinhas, paisagismo era para poucos, para deixar a casa bonita. É verdade. E na verdade a natureza não é para só deixar a casa bonita, né? É para a gente se integrar a ela de diversas maneiras, mas que se a gente for começar aqui, dá um outro programa, falar desse assunto, né, Sandro? E depois a gente entra nessa moda de urban jungle, disso, que foi uma explosão na década de 60. Isso, é um papo para nós ficarmos aqui, eu acho que uma semana batendo papo. Mas não tem problema, eu vou para São Paulo, a gente vai conversar sobre urban jungle, biofilia, dentro daquele, assim, no time do momento. Bater papo contigo é muito legal, vou te cobrar, hein? Nós vamos bater esse papo. Obrigada mesmo, viu? Mais sucesso para você. Gente. Dá pra gente conversar muito com o Sandro, porque a experiência ele tem a beça. Mas o que a gente quer colocar com você, com o nosso conteúdo do programa sempre, é que o trabalho não é para os paisagistas, e para arquitetos, e para designers, e para você, cliente final. Não é só alimentar a sua casa de luxo, beleza, ou o que tem de melhor ou menos no mercado. É realmente trazer você de volta para a natureza, para você ficar bem consigo mesmo. Porque, afinal de contas, aonde tudo começou? No planeta, na natureza. E é para ela que a gente quer te resgatar cada vez mais. Para isso, estamos sempre aqui. Te espero no próximo programa. Até breve. Espero vocês.